Estamos aqui com mais um programa, O Cristo Consolador, da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, de Santa Luzia, Minas Gerais, e que fica aqui na Grande Belo Horizonte. Este programa, ele tem por finalidade principal divulgar a doutrina espírita. Esta é a filosofia da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Divulgar a doutrina, levá-la ao alcance de um número maior de pessoas. E por isso, então, ela tem preços especiais em toda a distribuição de seus livros. Não só dos livros da editora, que tem hoje vários títulos, mais ou menos me parece que são uns 40 títulos. Então, não só esses da própria editora têm preços especiais, mas também livros de outras editoras. Atualmente, a editora Chico Xavier, ela está trabalhando na sua área de distribuição de livros espíritas com cerca de 6.000 títulos de todas as grandes editoras do Brasil, editoras espíritas. E ela tem também 170 clubes de livros. Então, ela coloca nesses clubes tanto livros dela, como coloca também de outras editoras. O clube de livro, como a maioria sabe, é um conjunto de pessoas formando um clube e que dão uma contribuição mensal para o clube, e todo mês, então, esse clube, esses sócios do clube, recebem uma obra espírita, que é escolhida pelo próprio clube. A editora e distribuidora de livros espíritas, ela expõe os livros através do correio, ela envia para as casas espíritas, para os clubes espíritas, e eles escolhem a obra que eles quiserem para o mês. Então, é uma maneira de divulgar também a doutrina, porque um clube que tenha, por exemplo, 100 elementos, ele, adquirindo o livro, determinado livro, e o livro sendo bom, esse clube tem 100 pessoas, então, para divulgar esse livro, para adquiri-lo depois, para presentear alguém, para sugerir para alguém adquirir. Então, são 100 divulgadores a mais do livro que é aceito pelo clube. Então, a editora Chico Xavier, ela trabalha com 170 clubes de livros, e todo mês ela coloca, então, em cada clube uma determinada obra. E, como eu disse, de várias editoras. Todas elas buscam a distribuição aqui da editora Chico Xavier para colocar seus livros nos clubes. Um clube, vamos dizer, de uma casa espírita de Lafayette, Conselheiro Lafayette, aceita um determinado livro. E já um clube, vamos dizer, de Juiz de Fora, aceita outro livro. Então são cerca de 170 clubes
com os quais a editora trabalha. E vende livros a preços especiais para todas as livrarias das casas espíritas do Brasil. E, inclusive, meus livros são todos eles distribuídos também pela editora e distribuidora espírita Chico Xavier. Eu tenho livros, por exemplo, da EBM, Espírita Bezerra de Menezes, EBM, de Santo André, na Grande São Paulo. Os livros dessa editora EBM são A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, 8ª edição. E tenho também com ela A Face Oculta das Religiões, que é um livro que explica doutrinas dogmáticas, doutrinas que o cristianismo criou, e, com todo respeito, são às vezes doutrinas polêmicas e que são dogmas, e que os espíritas, nós, não seguimos. Nós seguimos mais o Evangelho. A doutrina, vamos dizer, bíblica de fato, e não tanto doutrinas que os teólogos criaram, que nós respeitamos, eu friso bem isso, mas nós não seguimos, porque são doutrinas que não têm o respaldo bíblico e que por isso mesmo são polêmicas e dividem o cristianismo. Então, como o Espiritismo, como religião, é uma religião mais, vamos dizer, mais conhecedora da Bíblia, porque hoje se conhece mais a Bíblia, e o Espiritismo, então, é uma religião de hoje, de 150 anos, 160. Então, o Espiritismo ele chegou numa época em que se conhecia, ou que se conhece, mais a Bíblia. E nós, então, distinguimos muito doutrinas que são bíblicas e doutrinas que não são bíblicas, são dogmáticas. Como nós também distinguimos leis mosaicas de leis divinas, que são diferentes. Nós temos que seguir as leis divinas do Decálogo, mas as leis mosaicas não, porque as leis mosaicas representam uma espécie de constituição do povo hebreu daquela época. Valeram para aquela época. São cerca de 613 leis. Mas eu estava falando da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, que trabalha com todas as editoras. Ela, eu estava dizendo, trabalha também com meus livros. A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, A Face Oculta das Religiões, e também outros livros que estão esgotados, mas que vão ser editados já. Ela trabalha com todos eles. E tenho, inclusive, um livro editado por ela, que tem o nome de O Espiritismo segundo a Bíblia. O Espiritismo segundo a Bíblia, da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Esse livro é uma coletânea de matérias que eu escrevo para o Diário de Belo Horizonte, O Tempo. O Tempo de Belo Horizonte, toda segunda-feira tem uma coluna minha, há 11 anos. E essa coluna é bíblica, teológica e espírita. E com enfoque bíblico, bem acentuado, mostrando para os nossos irmãos de outras crenças que o Espiritismo é bíblico, é racional. E então esse livro meu,
O Espiritismo segundo a Bíblia é uma coletânea de matérias que eu escrevo para o jornal O Tempo de Belo Horizonte às segundas-feiras. O jornal O Tempo é o mais vendido nas bancas de Minas Gerais. E ele tem essa minha coluna há 11 anos, às segundas-feiras. E tem um outro livro também, que é com parceria entre a editora Sinal Verde, do Márcio Soriani, e com a editora Chico Xavier, cujo título é Presença Espírita na Bíblia. E esse título é o nome do programa que eu tenho na TV Mundo Maior, TV Mundo Maior de São Paulo. Eu tenho um programa lá semanal com esse nome, Presença Espírita na Bíblia. Ele vai ao ar às quintas-feiras, às 20 horas. E é reprisado nos domingos, às 11 horas da noite. Um horário fácil. Inclusive, eu geralmente nas quintas-feiras eu estou de palestra em alguma casa espírita, quase que diariamente eu tenho palestras. Então, quintas-feiras às 20 horas, geralmente eu estou numa casa espírita. Eu não posso ver o programa. Então eu vejo nos domingos às 11 horas da noite. Presença Espírita na Bíblia. Lá eu abordo questões sobre a doutrina espírita e principalmente com enfoque bíblico. E eu respondo perguntas dos telespectadores. Então, se você quiser fazer uma pergunta para nós lá também, e aqui neste programa também, no site www.editorachicocxavier.com.br. Você pode fazer pergunta aqui e pode fazer também lá na TV Mundo Maior, pelo site www.redemundomaior.com.br, ou então usando o e-mail do programa, que é PENB. Isso aí é a sigla do nome do programa, Presença Espírita na Bíblia. PENB @redemundomaior.com.br. Repetindo, é BN, ou melhor, eu rolei aqui, gente, me desculpem. É PENB @redemundomaior.com.br. Assista ao programa lá nas quintas-feiras às 20 horas ou nos domingos às 23 horas ou 11 horas da noite. E mande sua pergunta para nós. Mas nós estamos chegando ao final. Agradeço a sua audiência. Que Deus, Jesus e Maria abençoem a todos nós. E até o próximo.